Olá, meus queridos. Iniciamos aqui e retomamos, né, ao mesmo tempo nossas aulas. Ainda um pouco debilitada ainda para retornar nossas aulas online, mas eu acredito que na semana que vem a gente consiga retomar nossas aulas. Pessoal, eu agradeço a compreensão de todos vocês nesse momento, né? E venho retomar o nosso conteúdo, lembrando que nós paramos as nossas aulas na unidade 2, seção 4. Venho tratando de resumos e resenhas. Pessoal, antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu quero lembrar vocês de que todos os materiais, todos os slides já estão nas unidades, né, nas sessões. Então já está na seção 2, na unidade 2, seção 2.4, já está lá os slides. Unidade 3, aí vem seção 1, seção 2, seção 3 e seção 4. Já se encontra o material dentro do portal, certo? Eu quero dizer para vocês também que em todas essas sessões nós teremos algumas atividades. Por que eu já estou dividindo e fracionando as atividades? Para não ficar tão pesado para vocês e chegar mais lá na frente vocês estarem sobrecarregados. Por isso que eu já estou adiantando, certo? Dando um prazo para vocês, para que vocês vão entregando as atividades gradativamente. Pessoal, outra situação, todas as atividades daqui para frente serão feitas em grupos, né? Eu coloquei as orientações, estou colocando as orientações para tanto no portal como via WhatsApp para vocês. E o que acontece? Vocês formarão grupos. Se vocês já têm os grupos formados, não tem problema, podem utilizar a mesma formação para estar respondendo todas essas atividades, certo? Então vocês formarão esse grupo, vocês enviarão por e-mail para mim até sexta-feira a composição, quem são os componentes de cada grupo. Então o líder de cada grupo me envia um e-mail com a formação de cada grupo, certo? Com a formação do seu grupo. Então vocês vão enviar para mim até sexta-feira a formação do grupo de cada um de vocês. Quem vai me enviar o e-mail é só o líder de cada grupo, certo? Não precisa todo mundo me enviar o e-mail. Só irão me enviar o e-mail o líder de cada grupo. Mas as atividades, mesmo sendo feitas em grupo, elas terão que ser enviadas e postadas no portal individualmente, certo? Pessoal, eu inicio aqui, só para a gente estar relembrando, né? A competência fundamental dessa unidade, que é o que? Produzir resenhas aplicando conhecimentos técnicos e científicos. Nós falamos muito sobre ciências, sobre conhecimento, tipos de conhecimento, né? Nós falamos sobre leitura, a importância da leitura, a importância do conhecimento científico. Então a gente vem fazendo um resumo, né, do que nós tratamos até agora. Então, no decorrer, né, das próximas aulas, nós estaremos revendo vários conteúdos que nós estamos estudando desde o início do semestre. Então, o intuito, né, desse conteúdo é o que? Compreender melhor o que é resumo e o que é resenha. Elaborar de forma correta o resumo ou a resenha de acordo com as normas da BNT. Os objetivos de aprendizado é o que? Compreender as características de um texto técnico. Aí vem, né, as aplicações das normas da ABNT para elaboração de resumo.
A elaboração de uma resenha crítica. Nós fizemos uma resenha, né? Vocês fizeram uma resenha e eu não defini que tipo de resenha era. Então, a gente vem detalhando agora para que vocês compreendam. Por isso que nós não delimitamos nada. Só solicitamos que fosse elaborada uma resenha e ponto, né? Qual será o resultado dessa unidade? O resultado dessa unidade é que vocês possam elaborar resenha e resumos, né? Conforme a orientação da ABNT. E aqui também vocês irão elaborar, certo? Algumas atividades de acordo com a quantidade de membros, né, do grupo de vocês. No mínimo, aqui vai ser o seguinte: como as turmas são muito grandes, então é no mínimo 4 pessoas, certo? Quais são os conhecimentos prévios que a gente tem que ter nessa sessão? É a leitura informativa, a tomada de apontamentos, certo? Então, nós fazemos só essa revisão para que vocês possam estar compreendendo melhor. O objetivo dessa aula antes de iniciarmos a sessão, é retomar alguns conteúdos desenvolvidos nas aulas anteriores. Nós estudamos, né, e aprendemos quão importante é uma leitura. Qual a importância da leitura correta? Se nós nos atentarmos em fazer uma leitura correta, ela será extremamente proveitosa. E aí a gente faz uma relação entre estudos e leituras de textos. Quão importante é, no momento que nós estamos focados em nossos estudos, nós buscarmos textos que irão nos auxiliar, né, nesse estudo e fortalecer ainda mais a nossa compreensão. Nós aprendemos também a necessidade para quem está estudando, né, até mesmo para o profissional, a elaboração de fichas, né, que são os fichamentos que nós estudamos, como nós elaboramos o fichamento. O fichamento, ele tem toda uma estrutura que tem que vir formalizada, né, a parte bibliográfica, e depois você vem fazendo um resumo de todo o conteúdo e assim sucessivamente, para que a gente possa estar de uma forma organizada com os conteúdos. E a importância da normatização dos trabalhos acadêmicos. Os trabalhos acadêmicos, eles não têm como ser vistos de forma individual. Eles precisam estar sempre interligados às normas acadêmicas, para que eles realmente tenham a garantia de trabalhos científicos. E aí a gente entra aqui, o que seria um resumo, né? O resumo, eu tenho um livro ou eu tenho um conteúdo e eu irei o que? Sintetizar aquele livro ou aquele conteúdo ou aquele documento. Então, o que é um resumo? É a sintetização de um determinado conteúdo. Seja ele livro, seja ele documento, seja ele, né, um artigo, uma monografia, mas o intuito é o que? Sintetizar o conteúdo, retirando as ideias principais de forma bem reduzida. Determinar se o assunto é relevante ou não. O que acontece? No momento que eu avalio o conteúdo, eu tenho que estar atento de que quem vai ler o meu resumo vai entender que aquele assunto é relevante para poder consultar ou não, certo? Então a gente segue aqui com os tipos de resumo. Quais são os tipos de resumos que nós temos? Nós temos o resumo crítico, nós temos o resumo indicativo, nós temos o resumo acadêmico. Vamos voltar para perder de vez. O resumo crítico, ele é a nossa resenha, também chamado de resenha, né? A gente lembra que quando se trata do
do resumo ou até mesmo da resenha, a gente tem que estar atentos a alguns pontos que são relevantes para determinado trabalho. Então, se eu estou lendo um livro ou eu estou com um determinado assunto, eu vou levantar os pontos mais importantes, certo? Quando eu trato de um resumo indicativo, são os pontos principais, né? Muitas das vezes o resumo indicativo ele é feito para não haver, né? É assim, quando eu não tenho necessidade de me recorrer, certo? Quando eu tenho o resumo indicativo, ele vai trazer só os pontos principais, certo? Então eu trago só os principais pontos, as principais palavras, né, do texto. No indicativo, muitas das vezes, a gente vai recorrer ao documento original. Por quê? Porque ele traz só pontos importantes. Aí a gente passa agora para o resumo acadêmico. Qual é a finalidade do resumo acadêmico? O resumo acadêmico, ele vai trazer o quê? Ele vai trazer uma abordagem tão sucinta e completa que provavelmente eu não irei ter necessidade de me recorrer ao documento original. Um exemplo, eu estou com um livro, lendo o livro O Príncipe de Maquiavel e resolvo fazer um resumo acadêmico dele. Então, eu vou trazer uma abordagem onde eu vou apresentar a finalidade do livro, a metodologia, trazer uma conclusão, para que assim evite de que o momento que eu irei precisar novamente deste livro, eu tenha que ler ele novamente. Eu posso me recorrer ao meu resumo porque ele é mais completo. No indicativo, há necessidade de recorrer ao original. E já no acadêmico não, porque ele é um resumo bem mais completo. Aí a gente passa para o próximo. Aí a gente vem detalhando, né? O resumo acadêmico, ele traz em si o assunto do texto, certo? Ele traz o objetivo, a articulação das ideias abordadas no texto ou no livro, as conclusões do autor do texto, né? De qual texto? O que é o objeto do nosso resumo. Quando eu trago também agora as questões formais, né? As questões formais, o que elas se tratam? As questões formais é a questão de dele ser redigido em uma linguagem bem concisa. Ele é objetivo, né? E evita somente a enumeração de tópicos. Então, ela é objetiva, ela é concisa, mas ela vai evitar a enumeração de tópicos, somente uma enumeração de tópicos. Evitar a repetição, certo? De frases inteiras do livro original, porque senão não vai ser resumo, vai ser uma cópia, certo? E a gente tem que ter cuidado, porque muitas das vezes, se nós copiamos na íntegra, sem fazer nenhuma referência, ela é considerada plágio. Foi o que aconteceu em algumas atividades que alguns alunos me entregaram. Utilizaram frases e parágrafos inteiros, né, de alguns determinados textos, e a gente identifica como uma cópia, né? Como uma cópia ou como um plágio. Você está transcrevendo algo sem colocar a referência, né, de quem é realmente o autor do texto. Você está transcrevendo como se seu fosse, né? Então, assim, temos que ter bastante cuidado para evitar este tipo
de conduta. Pessoal, eu peço desculpa para vocês, né, pela minha lentidão, mas é porque eu também estou voltando, né, e devagar a gente chega lá. Nós devemos respeitar a ordem que o próprio autor apresenta. Nós não devemos, não é orientado que nós, no momento que estamos elaborando um resumo, que nós mudemos, né, que a gente faça alterações, desculpem, né, o gaguejar, que nós que a gente realiza. Gente, perdão, vamos continuar aqui. Quando eu estou fazendo o resumo, eu tenho que respeitar a ordem apresentada pelo autor. Então, eu não posso fazer alteração da ordem dos fatos apresentados ou ideias. Eu tenho que seguir a ordem apresentada por aquele autor, certo? E eles devem ser escritos, né? Isso é de conhecimento de todos, eles devem ser escritos na terceira pessoa do singular. Ele não deve apresentar juízo valorativo ou crítico, porque uma vez sendo crítico, a gente está realizando a elaboração de uma resenha e não um resumo. Então, não se apresenta juiz de valor ou crítico no resumo. Agora, na resenha, sim. A resenha crítica, nós podemos emitir um juízo valorativo. No resumo, a gente compreende que ele irá dispensar a consulta do texto original, porque ele vai seguir uma ordem, né, correta, da forma como está apresentado no texto ou no livro. A gente vai seguir aquela ordem, trazendo os principais pontos, trazendo os principais elementos, as principais ideias, mas respeitando a ordem cronológica apresentada pelo autor, porque isso faz com que nós possamos dispensar a consulta ao original, certo? Segue. A gente traz aqui, segundo Andrade, que para um resumo ele ser bem elaborado, ele deve obedecer alguns itens. Ele tem que apresentar de maneira sucinta o assunto da obra, não apresentar juiz valorativo, né, crítico ou comentários pessoais. Ele tem que respeitar, aqui que a gente acabou de falar, a ordem cronológica. Ele deve respeitar a ordem das ideias e dos fatos apresentados, respeitar a ordem cronológica e organizacional daquele texto, daquele livro. Empregar a linguagem clara e objetiva, sendo o mais objetivo possível. Evitar a transcrição, foi o que nós falamos também, evitar a transcrição de frases do original, para não ser considerado como plágio. Apontar a conclusão do autor. O resumo, ele vai dispensar a consulta do texto original, porque o próprio resumo gera uma compreensão do assunto. Agora a gente passa para a resenha. Texto elaborado a partir de um livro ou documento que mostra a opinião do autor. Então aqui, ó, o que acontece? O autor, ele, diferente do resumo, aqui o autor, ele apresenta a sua opinião, na maioria das vezes, de modo a apresentar os aspectos positivo e negativo. Ele vai tecer comparações, ele pode tecer comparações, né? Ele tem liberdade para isso. E a resenha,
ela tem uma relação de propriedade de um objeto, e aí você tem que enumerar, perdão aí, ó, que ficou junto, enumerar cuidadosamente seus aspectos relevantes e descrever as circunstâncias que envolve, certo? A gente segue. Quais são os tipos de resenha que nós temos? Nós temos a resenha crítica, não, a resenha descritiva, que consta uma parte descritiva em que se dão informações sobre o texto. Então, a resenha descritiva, ela possui duas partes. Uma é a descritiva, que vai conter as informações como nome do autor, título, nome da editora, parte da obra, lugar e data da publicação, número e volumes de páginas. Essa é a primeira informação, que é o que? A parte informativa da resenha. Segundo, pessoal, olha só, seguindo, perdão, não é segundo, é seguindo. Pode fazer nessa parte da descrição, né, uma descrição sumária da obra, divisão entre capítulos, assuntos e etc. No caso de uma obra estrangeira, a gente tem que informar a língua da versão original e o nome do tradutor. Então, assim, a parte da descrição de uma resenha, né, contendo a parte da descrição, você terá que trazer todas as informações referentes à obra. A segunda parte do resumo é o conteúdo da obra. E aí nela tem que vir bem de forma sucinta o assunto, certo? Que está sendo tratado, e o ponto de vista adotado pelo autor. Então a gente vai trazer de uma forma bem sucinta e trazer o ponto relevante, né, o ponto de vista do autor. O resumo, ele apresenta pontos essenciais do texto, no plano geral, né? Resenha crítica. A resenha crítica, ela, além dos elementos que nós já mencionamos, ela também traz comentários e julgamentos do resenhador, né, sobre as ideias do autor da obra. Então ele vem trazendo todas as ideias, né? Ela consiste na leitura, no resumo, na crítica e na formulação de um conceito de valor da obra feito pelo resenhista. Então, neste aqui, nós temos o juízo valorativo, né? A emissão de a sua opinião. A finalidade. Qual é a finalidade da resenha crítica? A resenha crítica, ela vem informar o leitor de uma forma bem clara e objetiva sobre o assunto tratado naquela obra. Então, ela vai trazer uma forma, né, clara, qual é o assunto que está sendo tratado ali, e as novas abordagens, os novos conhecimentos, as novas teorias. Então ele traz, né, toda a parte de informação sobre a obra. E assim, ela é apresentada geralmente por um especialista. Por isso que você irá emitir o juízo de valor, o juiz crítico. Um exemplo, traz um determinado artigo e traz para um advogado ler, pois se trata de uma ação um tema trabalhista, né? E aí você pega um especialista no direito do trabalho e pede para avaliar aquela resenha. Então ele irá poder, a resenha não, aquele texto, né, aquele livro, ele irá emitir juízo de valor, porque ele é um especialista naquela área,
certo? Qual é a estrutura, né? Quais são os elementos? A referência bibliográfica, que nós já tratamos, as credenciais, né, que são as informações sobre o autor, o próprio resumo, a conclusão da autoria, o quadro de referência do autor, apreciar fatores como o julgamento da obra, certo? E aqui entra a parte valorativa, né? Aí, pessoal, eu trago para vocês uma situação Clara, né? A gente continua com Clara, que é aluna de um curso superior, com o encerramento de uma das disciplinas que está cursando, foi entregue uma resenha. A professora explicou a Clara que para sua elaboração ela deverá definir um tema e buscar maior aprofundamento sobre o assunto definido, uma vez que a resenha implica em um parecer crítico sobre uma determinada obra, a ser escolhida dentro do conjunto indicado pelo professor, o que demanda conhecimento sobre o assunto. Para acompanhar o processo de Clara, nesta unidade trataremos todas as questões em 4 sessões. Na primeira sessão, você compreendeu mais sobre o que é a pesquisa, a sua relação com o método científico e compreendeu que ela pode e deve ser uma ferramenta para a construção de conhecimento. Lembra que nós falamos no início da aula? Na segunda sessão, abordaremos a pesquisa como princípio, descrevendo os diferentes tipos de pesquisa que você deverá encontrar e de forma a pesquisa pode trazer vantagens para as práticas profissionais. Na terceira sessão, tratamos da leitura, né, os seus aspectos fundamentais para a apropriação e construção do conhecimento, a elaboração da redação científica e também como você pode fazer um fichamento, que se constitui um recurso para organizar informações relevantes para o estudo. Aqui na quarta sessão, falaremos mais sobre resumo e resenha, estabelecendo uma diferença entre os resumos acadêmicos e os resumos previstos pela ABNT. Aqui o seguinte, respondam. Vocês irão responder esse questionário que está sendo disponibilizado para vocês, tanto aqui nos slides como na plataforma, como também irei pedir para ser enviado para vocês por WhatsApp, certo? Vocês têm até dia 22 para poder estar me enviando. Vocês responderão essas 9 questões em grupo e vão me enviar um único documento, uma única folha com todas as respostas e o nome de todo o grupo que irá permanecer até o final da unidade, da sessão. Então, vocês irão me responder essas 9 perguntas, certo? Com base em tudo que nós já falamos e que vocês estão revisando e estudando individualmente em casa. A gente traz uma informação. Os resumos e resenhas são atividades muito solicitadas na universidade. Sim, são recursos extremamente importantes. Existe uma normalização para isso, mas muitas vezes o professor da disciplina pode estabelecer os aspectos que deseja que apareçam no texto do trabalho solicitado, por se tratar de um exercício. Certo, pessoal? Só um minuto. Boa noite, ou bom dia, boa tarde, dependendo da hora que vocês estão assistindo. E dizer para vocês que estou
morrendo de saudade de vocês e super agradecida pela compreensão de vocês, né, de me compreender nesse momento tão delicado que eu estou passando. Perdão pela lentidão da forma como estou falando, mas é porque realmente eu estou num processo de readaptação. Um cheiro em cada um de vocês e mais uma vez me coloco à disposição, certo? Um abraço e até a próxima aula.